Boa noite, senhoras e senhores. Lechaim, Lechaim. Estamos de volta com mais um Papo Caché. Eu e Rabino Dani Ashkenazi, e hoje vamos tratar do seguinte tema. E aí, qual é o conceito da paz pela Kabbalah? Vamos hoje abordar esse tema, que é o tema da paz, um tema forte, que nós precisamos trazer aqui como presença para nós e tentar conseguir entender através da Kabbalah qual é o conceito da paz através dela. Sempre com agradecimentos a BSR Coworking, Rabino Dani Ashkenazi. Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos cede os seus estúdios para que a gente possa fazer, então, o nosso programa e levar conteúdo de muita qualidade para todos vocês. Rabino Dani, conceito de paz através da Kabbalah. Me fala sobre isso, vamos ver onde a gente vai chegar com esse assunto. Vamos lá. Paz. A Kabbalah, quando fala sobre paz, ela vincula com a numerologia, com o número 3. E vamos entender isso, porque já. Normalmente, quando você diz que você busca paz, significa que dois estão em conflito. 2 ou mais. Sim. Tá certo? Mas no mínimo 2. Sim. Não vou dizer que às vezes você está em conflito consigo mesmo, isso também é, mas é isso que a gente está falando. Também é uma verdade. Também é verdade. Também não deixa de ser uma verdade. Sim. Mas o conceito é igual. Tanto para a pessoa particular, como também para o conceito mais clássico que a gente está falando, que a gente sai do princípio que tem duas pessoas que elas não estão conseguindo chegar a um determinador comum e, portanto, eles estão em briga. Portanto, eles estão em conflito, eles não conseguem chegar à paz. Nesse momento, o que a gente diz a princípio? Você tem duas pessoas que tentaram e não estão conseguindo, eles precisam de um mediador. O mediador é o número 3. Por isso que a gente está abordando aqui o número 3. É importante esse mediador que a gente está falando. Sim. Qual que é a ideia? Qual que é o papel do mediador? Quem serve para ser mediador? O mediador tem que ser uma pessoa em que ambos confiam e que ambos reverenciam. Nada fácil. Nada fácil. Porém, as pessoas que já não concordam, não é nada fácil. Eles não estão concordando, mas eles estão agora conversando diante de uma pessoa que vai escutar os dois lados. É óbvio que cada um puxa a sardinha para o lado dele. Então, isso é muito comum dentro da lei judaica. Quando duas pessoas estão em conflito, então a primeira coisa que eles procuram é mediar. É curioso que até mesmo um tribunal rabínico é composto de 3. Sim. Agora, aqui a gente está falando de um que faz parte do 3. São 2 pessoas em conflito e tem um mediador. Não é um tribunal ainda. Não tem tribunal menos de 3. Sim. E a razão do que um tribunal não é menos de 3 é sempre para dar 2 a 1. Para dar ímpar, para dar 2 a 1, porque senão é uma pessoa que está optando. Mas se 2 pessoas concordam em encontrar uma pessoa onde eles vão conversar para poder tentar chegar a um acordo, esse é o chamado desse mediador. Esse mediador ele tem que ter uma posição acima dos 2. Porque, obviamente, se ele está abaixo dos 2, eles não têm influência alguma. Não tem respeito. Não tem respeito, não vai ter diálogo, não tem vai a ter força, né? Tá certo? Então, isso é muito importante. Onde os dois, eles reconhecem como uma pessoa digna, fidedigna, capaz, né? Capaz. Que tem força suficiente para poder fazer esse julgamento. Pode ser que não dê certo. E está tudo bem. Ele vai tentar. Se não der certo esse sistema que a gente está falando, então a gente vai para o julgamento, onde sim tem 3 rabinos que vão, então, entender o conflito que tem entre 2 pessoas. Então, a paz ela é alcançada quando existe alguém acima, onde os 2 se reverenciam. Os 2, eles têm o quê? Eles têm respeito, que nem você falou. Nesse primeiro estágio, que a gente chama de mediador, certo? Ou vamos dizer assim, que ele vai chegar num acordo entre as partes, que a gente chama paz entre eles, não é baseado na verdade absoluta. Com certeza, até porque a verdade de um não é a verdade do outro, né? Então,
Com certeza não vai ser uma verdade absoluta. Não vai ser uma verdade Já absoluta. vai ter aí uma marloca, uma discussão, uma situação. Quer dizer, olha só que interessante. O que a gente está abordando aqui é um negócio, um conceito interessante. Sim. Quando a gente julga de acordo com a Torá, eu vou ter que julgar de acordo com a verdade. Eu vou ter que buscar a verdade como ela é, do aqui do é. Aqui é um julgamento. Eu vou julgar de acordo com as leis. E as leis... Ela vale para as leis internacionais. O cara tem lá um embate e vai para a corte internacional e lá vai ter uma lei que vai julgar aquilo. Que vai pregar a verdade. Mediador, não. Mediador, mas escuta aqui. Em outras palavras, vamos trazer o seguinte exemplo. Se eu falo que você está me devendo 100, você fala, não estou te devendo nada, ou 50. Então o mediador vai tentar, vamos chegar a 75 aqui, não sei o que. Você não está feliz por um lado, mas por outro lado você vai ganhar alguma coisa, você não tinha nada do outro lado. O outro não está feliz porque ele achava que não era nada. Os dois não vão estar felizes. Porém, eles vão sair bem na fita, porque acabou. Isso aqui já, sabe, chegamos num acordo. Ou seja, o acordo é a mentira absoluta. Gostei dessa, o acordo é mentira absoluta. Ótimo, mas quer dizer... O que é o acordo? Não O acordo não é o que... Não é exato. Não é a história de cada um cede um pouco para você tentar viver em paz. Esse é o cara inteligente, o cara que está acima, que ele vai ter que mediar. Presta atenção, vai ser melhor para você, mas assim. Se você não aceitar, imagina. Se você aceitar, imagina. Pagar dividido, não sei o que vai. Os dois vão sair por um lado. Eles não vão estar satisfeitos porque eles entendem que um deve e o outro não deve. Então, obviamente, quando tem um mediador aqui, que vai tentar criar a paz entre eles, neste sistema que a gente está falando, esse mediador, ele está indo não pela verdade, ele não está indo com a verdade. E tudo bem, desde que gera paz entre eles. Isso é uma coisa bonita. Não, ele tenta buscar a condição em que eles concordem, né? Não é a verdade ou não verdade. É uma condição que concordem, que saiam dali todo mundo meio feliz. Meio feliz. Meio feliz que ou meio triste. Que é a melhor coisa para eles, não, porque resolveu, tirou da frente. Tirou da frente, é algo que você estava na impasse total. Isso aqui você fica mal quando você está na impasse total. Então, você se submete a ceder ou o outro também, tá? É para chegar no que a gente chama de paz. Entendeu? A paz através desses sistemas de mediador. E está tudo bem. Pela Bíblia está tudo bem. Quer dizer, pela Torá está tudo bem. Porque Deus quer ver os homenzinhos felizes. Sim. Então, mesmo que você não prega a verdade... Eu acho que aí você trouxe uma questão... É muito interessante você estar falando, porque quando você faz um acordo através de um mediador, na verdade ele está tentando buscar uma opinião entre os dois, que não seja uma unanimidade, mas que deixe os dois um certo conforto para poder sair dali com o assunto resolvido. Isso. Porque a partir do momento que não acontecer isso, você vai se submeter a uma lei que vai decidir por você. Então você pode escolher, ou você decide aqui, junto com o outro, e tenta chegar a alguma conclusão. Ou vai para a lei, e aí acabou. Aí não tem mais sua vontade. Não é. Aí a sua vontade não vai mais prevalecer. Então, isso. Talvez o acordo fique muito pior. Isso. Então, isto é o primeiro impasse. Quando você tem duas pessoas que estão em conflitos, a gente oferece esse sistema de paz, que é chamado de mediador. Mesmo que a gente, como eu brinquei, falei que é a mentira absoluta, porque não é um caminho novo que os dois vão se submeter, contanto que você vai... Primeira coisa, você está devendo para o banco antigamente, aquela fortuna que também não é verdade, que é juros dos juros dos juros, e você quer pegar menos, vocês vão chegar a uma coisa, ele não vai pagar nunca, tá bom para mim, tá bom para ele, e tá bom? Então, isso é chamado o primeiro estágio, que é chamado de mediador, e isso é chamado paz. Isso é chamado, a condição exposta é uma condição que cria e que gera a paz entre eles. Quer dizer, agora não temos divergência, não vou gritar mais, não, já resolvi com ele, já resolvi. Não precisa ser lindos, maravilhosos, amigos para frente, mas sim, criou-se aqui uma situação de harmonia. Sem conflito. Sem conflito. Sem conflito. Isso aqui é a paz. Agora tem o caminho da verdade. O caminho da verdade é o caminho da justiça. O caminho da verdade é outra pegada. Vamos investigar tudo de um lado, vamos investigar tudo do outro lado, vamos ver o que a lei diz a respeito de tudo isso. Se você tem direito ou não tem direito, aí começa a falar,
Nem tem direito. O cara não está cadastrado, o cara nunca foi registrado. Então, se você ir pela justiça, então, às vezes, Pode complicar muito. pode complicar muito. Mas é um caminho que a gente chama o caminho de Din Torah, quer dizer, Torá é meta, Torá é verdade. E quando fala, então vai ter 3 rabinos no tribunal, então eles vão julgar dessa maneira. Isso não impede dos rabinos também oferecer de antemão Uma tentativa de acordo. Vamos tentar fazer um acordo, tá bom para vocês? O que você acha de fazer assim? Eles bolam e se tiver tudo bem, resolve uma vez ali também. uma vez por todas. Antes de começar o julgamento. Se for para Din Torah, então vocês querem aí tem 3 rabinos também, eles vão ter que julgar de acordo com a lei. De acordo com a lei, meu amigo, pode ser que você não vai ganhar nada. Você vai ganhar tudo, porque aí você tem que seguir as cláusulas da lei. Você sabe que mesmo aqui na justiça brasileira acontece da mesma maneira. Existem as câmeras de conciliação, que você vai para não brigar, para você tentar chegar num acordo. Não chegando no acordo, você vai para a justiça. Você chega na justiça, qual é a primeira pergunta que o juiz faz? Tem acordo? Não tem acordo. Tem certeza? Não tem acordo? Não tem acordo. Podemos seguir? Vamos seguir. Então, beleza, aí vai a justiça, vai agir. E aí igual. E o veredito acabou. Você ganha, você perde. Aí você recorre, aí você vai, tá, mas enfim, de qualquer forma, é o que a lei mandar, é o que a lei mandar. Sim. Então, isso dentro do judaísmo, a gente diz, é 2 caminhos. O caminho de Shalom e o caminho de Emet. São 2 coisas totalmente diferentes. Shalom, paz, Emet, verdade. Emet, verdade. Se você vai para o caminho da verdade, olha que curioso, só já entrando nisso. Mas só para não perder a estrutura que a gente está criando. Shalom, para existir Shalom, precisa ter 3. Quer dizer, são 2 pessoas que estão brigando e tem um terceiro. O terceiro vai tentar mediar. Certo? Que está acima, onde os 2 se reverenciam. Óbvio que quando não tem acordo, né? Porque se tivesse um acordo sem o terceiro, acordo. Se já acordou, está em paz, beleza, vai entre pra eles. casa. Sim. Então, aí não tem nem conflito. Vocês já chegaram. Quando você vai precisar chegar em paz, significa 2 pessoas que estão em conflito. Exato. Tem um conflito aqui, mas não tem, vamos tentar mediar, chama um cara lá, chama um cara melhor, vamos tentar negociar. Assim que funciona. Sim. Para poder tentar, ok. E aí começam as negociações. As negociações, exatamente. Então isso é chamado de Shalom. Agora, olha que curioso nas nossas escrituras. Uma coisa interessante. Nós tivemos 2 irmãos, onde eles tinham um caminho completamente distintos. Um era paz, o outro era verdade. E a Torá nos conta quem eram esses 2 irmãos. Você tinha Moisés e você tinha Arão. Tá certo? Moisés é o caminho da verdade. O caminho da verdade, da liderança, que é o caminho da verdade, é um caminho que gera inimizade. Para você ser líder verdadeiro, se você é verdadeiro, tem gente que não gosta da verdade, onde a verdade dói. E vai gerar conflito. Então você não vai ser amado nunca. Quando você segue o caminho da verdade, você nunca vai ser amado por todo. Porém, se você segue o caminho da paz, então você pode ser amado por todos. Mesmo os 2 que eles estavam em conflitos, eles não estão felizes absolutos, mas eles cederam e resolveram. Foi você. Eles não vão esquecer que foi você. Não vão esquecer. Eles não vão esquecer que foi você, que você gerou a paz entre eles. Esse mediador aqui, ele pode levar porrada vai levar, provavelmente. Vai. Porque normalmente a gente diz o seguinte: quem faz a paz entre o fogo e a água é a panela, e é ela que se queima, entendeu? A panela tem fogo. O fogo evapora a água apaga o fogo, eles estão em conflitos. Quem faz que os 2 estão lá bonitinhos? A panela, olha só tem fogo e tem água, olha. Estou conseguindo ver água e fogo juntos. Tem uma panela que está se queimando aí. Então, esse papel do mediador não é um papel fácil. Vai levar para lá, vai levar para cá, e às vezes os lados reclamam porque eles estão falando da pele, porque o cara vai ter que ceder, grita, xinga, mas sabe o que acontece depois? Tirei isso da cabeça, valeu para mim, ainda bem que acabou, olha, até que não saiu tão ruim. Então você acaba ficando de paz com a situação, com aquela situação criada. Esse sistema que eu estou te falando permite você omitir a verdade, permite você... O sistema da paz, do Shalom. Claro. Não sei se é tão claro, mas... Não, veja, você está ali numa negociação. Um mediador. Sim. Você tem um interesse. Sim. Você está afim do teu interesse, não da verdade.
A verdade não é o ponto ali. O ponto ali é o teu interesse. Sim. Se você conseguir cumprir o teu interesse, se foi de verdade ou de mentira... Então, veja só. Quando Moisés morre, está escrito que chorou o povo judeu. Quando Arão morre, está escrito chorou todo o povo judeu. Tem uma palavra a mais ali. Está escrito tudo. Quer dizer, tudo aqui e aquele ali não. Moisés, por ser líder, ele tinha pessoas que não gostavam dele porque ele pregava a verdade dói, não é todo mundo que gosta. Já o Arão que ele pregava o quê? Ele pegava... O somebody love. Somebody love. Era um caminho meio... E os nossos sábios falam como é que ele fazia isso. Então, o exemplo que é trazido nos nossos livros, como é que fazia Arão, é uma coisa muito curiosa. Acho que vale a pena contar aqui para você entender o que é o negociador. Sim. O que é o negociador que a gente está falando? Arão, ele tinha um cargo muito alto. Ele era o sumo sacerdote. Então, ele era uma pessoa muito reconhecida. Claro. Ou seja, sempre quando iam procurar, sabiam da estatura dele. Sabiam que ele não era qualquer um. Ele era uma pessoa gigante e uma pessoa respeitada. Isso aqui, então, sai do princípio que ele está acima, que é um terceiro que está acima. Quando ele ficava sabendo que duas pessoas estavam brigando, ele ficava sabendo. Então, o que ele fazia? Ele buscava em fazer a paz. Ele não esperava as pessoas virem para ele. Ele está escrito, na ética dos pais, está escrito, seja aluno de Arão, que ele amava a paz e buscava a paz. O que quer dizer buscar a paz? Ele estava na sabia que estava acontecendo alguma coisa, já puxava os dois para resolver ali, né? Não, olha que inteligente que ele fazia. É por isso que eu estou te falando que às vezes ele omitia... Eu estou tentando falar da maneira mais bonitinha. Não, criava uma situação mesmo. O que ele fazia? Escutou que A e B estão de briga, etc. Estão brigando, não se fala com o outro, não sei o que. Ele saía, corria para o A e falou o seguinte, você não tem noção, sabe o que eu escutei? Que o B está tão arrependido disso que aconteceu. Se ele te encontrasse na rua, ele ia te dar um abraço, mas o que essas circunstâncias foi? Ele está tão arrependido. Não aconteceu nada. Ele corria para o ar e falava a mesma coisa. Você não está entendendo o que está acontecendo? O ar não sei o quê. Aí quando os dois se encontravam, os dois se abraçavam. Releva, vamos lá, vamos resolver, vamos pôr. Porque... Desarmou os dois. Isso quer dizer, ele buscava paz. Quer dizer, para paz, vamos dizer assim, você pode, inclusive, mentir entre aspas, ou omitir, ou falar uma não verdade absoluta. Por quê? Por que ele fazia isso? Porque a grande verdade é que ninguém gosta de viver em conflito com ninguém. E no teu íntimo, tem gente que tem um prazer nisso aí, mas tudo bem, vamos lá. Mas, na verdade, não tem. No fundo não tem. Você está entendendo? Tudo é ganância, tudo não sei o quê. Blá, 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 blá. Sim. Tem uma passagem no terceiro livro que diz uma coisa muito bonita. Ele fala o seguinte, a gente tinha que aprender a ser criança. A ser criança e não a ser adulto. O que ele explicou? Ele explicou o seguinte, o adulto, quando briga por uma coisa fútil, não fala com outro 10 anos, ele não me convidou para o bar mitzvah. A criança já casou. Não, porque ele não me mandou e não sei o quê. E por conta de uma coisa banal, entre aspas, na vida, o pecado que o cara fez não é o dos piores, etc. Você não fala com o cara, não sei o quê, lá. A criança, você briga com ela hoje, pai, acabou de brigar, ele vai lá, dá um beijo logo em seguida. Ela vai lá, abraça, pai, não sei o quê, lá. Por quê? Porque a criança quer ser feliz. E o adulto quer ter razão. Então, às vezes existe esse ditadinho, né? Você quer ser feliz, você quer... mas isso você falou. Por que a gente não aprende igual uma criança que ela quer ser feliz? Eu quero ser feliz sempre. Eu não quero ter razão. O adulto que quer ter razão, porque é briga de ego, ele tinha que me falar. Não, ele tinha que me falar. Mata o cara. Anos e anos, bobo. Você perde você carrega com você, até nem é só com amigos, até dentro de casa mesmo, você fica carregando aquele negócio que já passou, não era nada, e você ainda está lá naquele, você fica naquele lugar. Isso, acabando consigo mesmo. É um fardão que você leva, é um fardo gigante, pesado, inclusive. Sim. Agora, imagina você alivia isso da pessoa. Então, isso aqui buscava paz. Ele tinha um mérito muito grande. Arão tinha um mérito muito grande.
E Deus falou o seguinte: para criar a paz entre marido e mulher, apague meu nome. Deus fala na Bíblia. Pode escrever meu nome e apagar. A Bíblia conta, se o homem desconfia da mulher, né, que a mulher talvez está deitando com outro homem, mas não tem como comprovar, etc. E ia no tempo, você escrevia um pergaminho, tinha o nome de Deus, ia apagar. Como vai apagar? Deus fala o seguinte: se é para criar paz entre marido e mulher, pode apagar meu nome. Quer dizer, aqui a gente vê o poder desse nível chamado Shalom, do nível chamado de paz. A desunião entre irmãos é o início de todo conflito e guerra. A união entre os irmãos, a paz reina entre eles. Até na família, né? Não é só em qualquer lugar. E não estou falando religião. Sim, tô entendendo. O povo, E faz total sentido. o povo totalmente idólatra, mas unidos, bênção está com eles. O povo Não vê isso totalmente no Brasil. religioso. A gente vê isso no Brasil agora, Dani. Dividir o time A e o time B, é direita com esquerda, quer se matar, vai lá, um quer arrebentar o outro. Divide o Brasil inteiro, um já não gosta do outro já não gosta do um, não vou na casa dele, não vou na casa dele. Isso é terrível mesmo. Quando você cria a desunião entre irmãos, sejam brasileiros, seja qualquer coisa que a gente fale, é muito ruim. Sim. Na família, seja onde for. Mesma coisa, péssimo. e por que não levar para o futebol? Você sempre gosta de levar para o futebol. Mesma coisa, torcidas assim, que vão fazer o outro como rival, o outro como quer matar o cara. Sim. Que o cara hoje, até onde chegou Não, você vai ficar no futebol e um cara de cada lado, torce pro seu time, mas quando sai, aquilo deveria ser uma festa, né? Tá bom, não gostei que eu perdi, mas vamos tomar uma cerveja, né? Vamos se matar, pelo amor de Deus. Né? Sim, e fica. Fica. Quer fazer o mal. Os conflitos que acontecem é horrível. Sim, etc. horrível. E você tem razão, esse negócio de quando você tem dois irmãos que brigam, realmente você vai ter problemas sérios. Dentro da família, imagina, o pai e a mãe, o que eles vão fazer? Como ele vai resolver? Se um filho, outro filho, tios, tias. Não, isso não acontece tanto nas famílias, se dividem. E se você colocar na balança de verdade, é futilidade. Futilidade. Se você for colocar verdadeiramente na balança, É verdade. fala qual que foi o estopim. O que aconteceu? Ele não me convidou. Porra, eu convido agora. Você sabe que eu acho que as pessoas às vezes até entram em discórdia por um mau entendimento de uma coisa que a pessoa nem falou. Então, às vezes você fala uma coisa e eu não entendi, eu entendi outra coisa. Isso é comum, porque fala não é perfeita, não é? O teu ouvido não ouve 100% do que eu falo, ouve do teu jeito. E às vezes a interpretação ruim te leva para esse lugar que vai te pôr assim, olha o que ele falou, e ele não falou nada daquilo, ele nem falou aquilo, mas a tua cabeça tá que é aquilo. E aí, cara, você já faz uma discórdia ali entre você e o cara que você nem perguntou para ele, mas você quis dizer isso mesmo? Para a pessoa poder ter a chance de falar, não, você tá louco, não falei isso, entendeu? E aí, quando a discórdia vem, realmente, para depois para desfazer, cara, não é simples. É isso mesmo. E tudo, então, isso o Maimônides, ele traz isso numa lei, engraçado, você está falando, mas ele traz uma lei. Ele diz assim, a gente não tem que ter vergonha de perguntar o que é que você falou, sabe? Mas não entendi. Fala de novo, é isso mesmo, só para você ter certeza daquilo que você entendeu. Isso. Porque se você entende como um preconceito, você vem conversar comigo. E quando você me vê, você já pensa que eu sou superior a você. Por quê? Porque eu carrego a farda de religioso e você não. Falando do exemplo. Sim. E o cara já vem com uma luva de boxe. Falei, opa, tudo bem, não sei o quê. Você, o que eu fiz? É verdade. É um preconceito, que ele não queira o preconceito existe. Sim. Eu passei isso no meu trabalho esses dias agora. Uma menina da equipe, a gente estava lá falar com ela, a menina entendeu totalmente errado, virou tipo uma celeuma que parecia que a gente estava em guerra. Tive que fazer uma reunião da empresa, para a gente juntar e falar, pessoal, nós estamos todo mundo junto, tá? Eu posso ter falado de um jeito que você não entendeu, mas, cara, calma. Sim. Eu gosto muito do judaísmo, tem um conceito que eu adoro, o conceito do Hazaka. Faz 3 vezes, pelo menos para dar uma chance para ver se era aquilo mesmo, né? É aquele igual 3, hein? para ímpar, né? Melhor de 3, né? Melhor de 3, né? Não, melhor de 3. É isso. Vai desempatar. Se você ouviu lá do cara uma coisa, pergunta mais 2 vezes pro cara, e não na mesma situação, não naquele momento. Calma, para você ver se absorver, né? Ver se aquilo lá realmente era uma verdade. E tem o 3 aí de novo. 3. E o 3 de novo. O 3 ele é muito importante. Dentro do judaísmo, o 3 ele é muito importante.
Vou só trazer uma explicaçãozinha disso, né? No judaísmo tem a gemátria, que é as letras com números relacionados a ela, tem as somas relacionadas a tudo isso, e os números têm muito poder em termos de interpretação das leis e da Torá judaica. Então, é isso que o Dani está falando aqui, Rabino está trazendo isso, que é essa questão do número. Quando você fala em mística, tá? Quando você fala em mística da paz, em particular, e do 3, assim. Então, a gente diz o seguinte, tem o Zohar, que é o livro básico da mística judaica, ele diz o seguinte... Aliás, é o livro básico da Cabala também. É da Cabala. A Cabala nasce com o Zohar, né? Com Rabi Shimon Bar Yochai, sabe, ele viveu 1800 anos atrás, logo depois da destruição do segundo templo sagrado. Então, ele diz o seguinte, na linguagem dele, Tlat Ksharim Mitkashrim Dabeda. São 3 nós que se unem um com o outro. 3 laços que se unem um com o outro. 3, ou 3 aí. Ele diz, nós temos no topo, imagina uma pirâmide, ok? Um triângulo. Sim. Um triângulo. Isso que ele está falando. O triângulo tem 3 pontas. No topo você tem Deus. Tá certo? Certo. Na direita você tem o que é a Torá. Certo. E à esquerda você tem aquele que recebe, que é o povo de Israel. Certo? Ok? Então, 3 pontos que se unem. E como é que se unem? É o seguinte. O judeu se une a Deus através da Torá. A Torá une Deus com... une o judeu com Deus. Entendeu? E assim Deus se une através da Torá com o povo de Israel. Então, isso significa o triângulo. Tá certo? Que existe, então, esse conceito de 3, que a gente diz na mística, são 3 nós que eles se atam. A gente vê, obviamente, em outros ismos também, a ideia do trínseco, a ideia trínseca, não sei o que, etc. É muito, muito comum isso daí. Se você for olhar até no mapa das Sefirot, que são os poderes da alma, sempre é 3 lados. Você tem o caminho da direita, da esquerda e do centro. Da direita, esquerda e centro. Você sempre vai formando triângulos, que é a ideia desses 3 nós que a gente está falando aqui, que se unem um com o outro. A mesma coisa no relacionamento. E só para uma coisa legal, mas a mística é uma coisa que você tem lá na Sefirot, e sempre o bem vai equilibrar com o mal, né? É um triângulo que tem a força negativa e a positiva sempre andando ali nos 2 lados, né? Isso eu acho interessante também falar, porque o triângulo se forma com oposições, né? Sim. Os opostos estão um de cada lado. E sempre o do meio é aquele que une os 2. O conciliador. O conciliador. Então significa que o do meio, a princípio, ele tem um poder acima dos 2. Isso é uma coisa fantástica, tá? Quando você para poder pensar. Sim. Porque a gente está vendo o triângulo para baixo. Você tem o triângulo para cima e o triângulo para baixo. É justo que é um emblema, inclusive, da nossa bandeira de Israel. Você tem. Tudo depende de como que você vê. Se você vê de cima para baixo ou de baixo para cima. Então, essa ideia, entendeu, do triângulo, ela é muito, muito importante dentro da mística judaica. Quando a gente fala direita, esquerda, centro, direita, esquerda, centro. Agora, cada um desses poderes de direita, esquerda, também tem o lado positivo e negativo. Porque cada um tem o seu lado positivo e negativo. Cada número tem o seu lado positivo e negativo. Mas, a grosso modo, quando a gente diz 3, ela sempre tem que ter um poder que está acima, que une os 2 que estão lá. Veja só. Em números romanos a gente vê isso legal. Você tem um palito só. Você tem 2 palitos, é como se fossem 2 lados do rio. Você precisa unir 3. O 3 aqui, no caso, é o triângulo que une os 2 pontos. O que seria a ponte que está unindo os 2 pontos. Então isso é muito importante, esse número 3. Tem uma passagem no Talmud, no Tratado de Shabat. Né? No Tratado de Shabat, o Talmud fala o seguinte, que veio 3, entregou para o povo 3, a Torá 3, no mês 3. Entendeu? Fica à vontade para explicar. E veio 3. Quem é 3? Moisés. Porque Moisés era o 3º filho. Você tinha Miriam, era mais velha, Arão e Moisés. Então veio 3. Entregou o 3. O que é o 3? A Torá. Os livros da Torá, os 24 livros da Torá, estão divididos em 3 categorias. 5 livros da Torá, que é chamado a Bíblia, Torá. Pentateuco, né? Pentateuco. Pentateuco.
Neviim, os profetas, os Ketubim, as escrituras, Tanakh, chamando de Tanakh, a gente chama de Tanakh, 3. Para o povo 3, é o povo composto de Cohen, Levi e Israel. É o povo 3. 3. No mês 3, é o mês de Sivan. Quando a gente saímos do Egito no mês de Nissan, que é o mês que a gente comemora a Pesach, primeiro mês dos meses do ano, que para nós no calendário hebraico é o 7º mês. Mas a Torá chama ele como o primeiro mês, porque ali nasce o povo judeu, ao sair da escravidão do Egito. Nissan e Ar Sivan, estão no mês de... E nós recebemos isso no dia 6 de Sivan. 6 é 2 vezes 3. Mas a Torá fala que 3 dias antes a gente tinha que se preparar. Então, 3. Então, a Torá, quando ela fala sobre a união... E esse 3 do 3 está em Shabbat. No Tratado de Shabbat. O Tratado de Shabbat fala o seguinte, olha, veio o 3, entregou para o 3 a Torá, 3 no mês 3, no dia 3. Tudo 3, estamos assim, dá um tiro de 3. Então, quando a gente está vendo aqui a importância do 3. Porque a importância da Torá, ela vem trazer a paz. Isso que a gente fala. Hashem Oz Lemoitem, Hashem Shalom. Deus, Oz, é a força para o seu povo, ele entregou. Ele entregou a Torá, Deus abençoou eles com a paz. Porque, de novo, aqueles 3, nós que disse o Rabi Shimon Bar Yochai, que se unem, porque o 3 é o conceito da paz. Você é composto de 2 entidades. O corpo físico e o espírito, que é a alma. Como é que eles vão viver juntos? Não tem como viver juntos. Os 2 são opostos. É 1 e 2. Precisa ter um nível 3 que está acima para eles reverenciarem. Senão, não tem como eles ficarem juntos. Cada um vai buscar. E aí é Deus para lá e para cá. Aí é Deus. E tanto o corpo tem que reverenciar, como a alma tem que reverenciar. Vamos falar mais pra gente aqui. Homem e mulher são opostos. Não tem como viver juntos. Eles são opostos. Os 2 são fogos. Um é fogo, o outro é fogo. Não tem como os 2 fogos viverem juntos. E quem une esses 2 opostos? 3. Tem que ter Deus para ter a presença na união entre 2 pessoas, que aí então você cria paz. Se você tira o divino, você vai ficar o conflito. Vai ter 2 pessoas. Vou ajudar esse raciocínio aqui para a gente poder fazer. Mas está entendendo? Perfeito, entendi perfeitamente. E é o seguinte, vamos só ajudar o pessoal a entender esse caminho todo. O que a gente está falando hoje é como explicar o conceito da paz através da Kabbalah. Isso. Kabbalah é a mística. Estamos indo pela mística. Para a gente entender na mística como a paz acontece, o Dani está trazendo para a gente vários conceitos para a gente poder entender como é que você chega à conclusão, através da mística, do que a paz quer dizer. Então você está trazendo alguns cenários para a gente poder ver isso acontecendo em vários lugares. Exatamente. Então, a alma, o corpo e Deus, para fazer a trilogia aqui, segurar esse troço de pé, porque sem o corpo e alma e Deus, talvez isso aqui não pararia de pé, porque ia ficar corpo e alma se batendo. Homem e mulher, que é fogo e fogo, tem que pôr Deus para poder fazer a conexão. Sim. Aí você fala agora da questão de Deus, Torá e povo. Quer dizer, sem povo, Torá não faz sentido, Torá sem povo não faz sentido, Deus sem povo não faz sentido, porque rei sem povo não é rei, não tem riqueza, não tem nada. Sim. Então, quer dizer, eu acho que a gente está conseguindo, você está conseguindo mostrar vários cenários aonde a gente vai mostrando o caminho da paz através da Kabbalah. Sim. E aí você está trazendo esse 3 de 3 de 3 de 3 de 3, que está escrito num tratado de Shabbat. Para quem não sabe o que é isso, são livros que estudam os nossos estudos, que as nossas leis, a lei oral. Livros enormes que estudam com milhares de pormenores o que está acontecendo ali dentro, e ele traz esse negócio do 3. Então, quer dizer, você vê, são vários cenários e vários lugares dentro da mística que vão mostrando como essa paz acontece, o que quer dizer esse 3 que você está trazendo. Só estou ajudando vocês, só porque eu estou acostumado, mas para quem vai ouvir isso pela primeira vez, Eu vou jogar mais um exemplo. Já que a gente está indo pro lado da mística, eu gosto disso. Assim, de vez em quando a gente tem que viajar um pouquinho Sim, tá perfeito, vamos embora. E provavelmente deve ter gente que gosta desse tópico. Um dos lugares onde a gente menciona o conceito da paz, claro e objetivo, é no final da oração que a gente faz em voz baixa, que é o ápice da oração, que é uma frase que é uma melodia extremamente conhecida para todo e qualquer de Israel, eu conheço. Judeu geralmente conhece.
E a música, Ose Shalom Bimromav. O que ela fala? Ose Shalom Bimromav. Aquele que faz paz nas alturas, Marom é o céu. Aquele que faz paz nas alturas, Uyase Shalom Aleinu. Ele vai fazer paz sobre nós e Ve'al Kol Israel, sobre todo o povo de Israel, Ve'imromen, vamos dizer amém. Deus faz paz nas alturas. Quem está brigando lá? Me fala. Quem está fazendo? Se Deus faz paz nas alturas, significa que está tendo intriga lá no céu. Quem é que está brigando lá no céu para você falar que Deus faz paz? Outra coisa que curioso, quando nós falamos essa frase, a gente vira a cabeça para 3 lados. Verdade. Não é curioso isso? Você de repente você está virando a tua cabeça direita, esquerda e centro. Sim. Ou aqueles que fazem dessa maneira, como eu falei, ou simplesmente como o Rebbe fazia, Ose Shalom Bimromav. Shalom, quer dizer, direita, esquerda e centro. Na Amidah, quando a gente faz isso no final da reza, o Ose Shalom Bimromav, a gente joga à esquerda primeiro. Vira a cabeça para a esquerda. Ose Shalom Bimromav. Assim que se faz na Amidah. No Kadesh, quando a gente fala outra reza que a gente faz, a gente joga para a direita primeiro. Mas já vamos chegar lá. Quem está brigando lá em cima? Então, quem está brigando lá em cima, nós sabemos, falam os anjos. Nós temos 2 grandes anjos lá em cima, que eles são opostos. Um é o anjo bom, é um anjo que está ligado com a bondade, é um anjo que está ligado com a água, e tem outro anjo que é severidade. O outro anjo é bravo, fogo. Um é água, outro é fogo. Não funciona, eles não dá para botar os 2 juntos. Não são amiguinhos, não são água, outro é fogo. O anjo da bondade, o nome dele é Michael em hebraico. Esse é o anjo da bondade. Da bondade. Ele é representado. O anjo da severidade é chamado Gabriel. Gvurá é severidade. Michael e Gabriel não funcionam. Não se bicam. Sabe quando eles se bicam? Quando Deus está entre eles, ao terceiro. Quando Deus chama todo mundo para reunião, Michael e Gabriel estão bonitinhos um na frente do outro. Se Deus sai, meu amigo, é fogo. E aliás, na vida real é assim também. É assim que é. E quando você vê, às vezes, um pai que ele está presente, 2 irmãos que eles se odeiam, estão lá bonitinho na mesa do pai. O pai sai, meu amigo. Quebra a porrada. Então está escrito que Deus faz paz nas alturas. Porque existem caminhos que são opostos. Entendeu? Que sem a presença de alguém maior, onde ambos têm que reverenciar, não dariam para eles se encontrar. Sim. Tá? Então, isso que a gente diz é o conceito da paz pela mística judaica. Tem que ter uma revelação. Mas aí eu tenho, dentro desse conceito que você está trazendo, eu acho que tem um dos pontos mais importantes é que essa pessoa ou essa entidade tem que ser alguma coisa muito forte que os 2 respeitem, claro. Porque senão não vai ter acordo. Não, porque você já acha que o cara está puxando para o outro lado, você já acha que é difícil. Eu acho que tem que achar uma pessoa que realmente tenha muito crédito para as partes. Aliás, hoje a gente está vendo essa situação de não paz e as pessoas que tentam fazer a paz são pessoas que estão absolutamente tendenciosas para algum lado e aí realmente não vai conseguir fazer essa mediação. É muito difícil. A mediação teria que ser feita por alguém que não tem nenhum interesse. Tem que ser uma pessoa muito forte sem nenhum interesse. Muito forte sem nenhum interesse. E tem interesse, a paz. A paz. A única coisa que ele tem interesse e onde você deposita uma certa credibilidade. Ambas as partes depositam falando, não, eu confio nele. Então eu estou pronto para escutar o que ele tem para dizer. Eu não preciso concordar, mas eu estou pronto para escutar. O fato de eu estar pronto para escutar significa que a palavra dele, amém, sim, faz diferença. Faz diferença. Sim. Faz para mim a diferença a palavra dele. Entendeu? Isso que você tem que procurar. Eu estou pensando no conflito que está acontecendo agora, né, entre Israel, essa coisa toda. Quem seria uma pessoa que realmente poderia fazer? Né? É uma pessoa que poderia mediar. Difícil achar essa pessoa. É muito difícil. Estados Unidos é odiado, Rússia é odiado, todo mundo tem odiado. Cada um tem interesse. Cada um tem interesse. A Europa também ninguém consegue dar valor. Eu acho assim, nem se o Papa fosse lá falar, eu acho que os muçulmanos iam falar, Papa também não me interessa. Entendeu? Tipo, eu acho que muito difícil você achar uma pessoa que tem essa força
Sim, para mediar de fato a situação, né? sim. Complexo isso. Você É achar, muito porque no mundo mundano, né? No nosso mundo mundano, ok, beleza, sempre você tem alguém que você respeita, outro também respeita, vamos que vamos. Sim, os Mas- casos também são menos 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 complexos. complexos. Menos complexos. Mas eu acho que hoje achar uma pessoa que conseguisse fazer uma mediação numa situação difícil, essa como a gente está vendo, mesmo na situação de Ucrânia e Rússia, lá também, você vê como é difícil você achar uma pessoa que realmente tem a ascensão sobre os dois para poder realmente garantir que vão ouvir ele, vão dar chance para ele fazer essa Veja. mediação. É um tipo daquela coisa que a gente apela, entre aspas, para o elemento futuro que a gente espera que venha hoje, Mashiach. Sim. A gente diz o seguinte, Pronto, ok. entendeu? Vai vir alguém que vai trazer a paz, vai revelar a paz, todo mundo vai enxergar e todo mundo vai querer. Sim. A gente apela porque, quando a gente apela, Mashiach significa que, aqui não vai dar. Vou te contar uma história verdadeira que aconteceu. Tem uma senhora, mãe de filhos. Esses filhos, eles não se entendem. Tá bom, pode imaginar? Imagino, tem muito. Não se entendem. E briga e não sei o quê. A de ponto de falar, se ele morrer, eu não vou sentar de X. Aquelas coisas de louco, eu não vou ficar de luto. Aquela coisa, briga assim, Sim. Minha mãe é uma senhorzinha, tá vendo os filhos? Bons filhos. Só que se odeiam. Entre eles se odeiam, não é? Um é bom, outro é bom, mas os dois se odeiam. Sim. Aí essa senhorazinha, essa história verídica, ela teve uma oportunidade no domingo de passar diante do Rebbe, né? Então ela falou, passou no Rebbe, pegou $1, ela falou, Rebbe, por favor, paz para os meus filhos. O Rebbe falou, pede Mashiach, o Rebbe falou, peça Mashiach, você vai ter paz dos teus filhos. História verídica, porque então, tem certas coisas, olha só, eu vou te contar. Eu estava agora, recentemente, voltando do congresso anual, que tem todo ano. Esse ano tinha mais de 5.840 rabinos do mundo inteiro. É incrível como vem crescendo isso. E um dos temas, obviamente, a gente estava falando sobre esse conflito que está tendo na Terra Santa. Claro. E, obviamente, um tema abordado era mediação. Como é que vai fazer? Entrega, não entrega, devolve, pega, não sei o quê. Pode, não pode. Deve, não deve. Quando e como. E tudo isso, obviamente, grandes rabinos que se prepararam durante o ano inteiro para poder abordar esse assunto, principalmente para saber qual seria a visão do nosso Rebbe a respeito disso. Você pode imaginar que o Rebbe acompanhou vários conflitos durante a história. E complexos, etc. muito complexo. E uma das coisas que foi faladas lá, tinha muitas novidades que para mim eu aprendi. Para mim, fiquei assim, perplexo quando eu escutei tanta coisa bonita por um lado que para mim realmente eu nunca podia imaginar, entendeu? Quais são as prioridades na hora de você fazer uma paz. Então, o primeiro passo da paz é perigo de vida. Qualquer acordo que você for fazer com paz, onde gera perigo de vida para você, então você não pode fazer isso. Em outras palavras, se você de repente numa mediação, você for devolver, não importa qual que é o pedaço, onde pode gerar um perigo de vida para os outros cidadãos, então isso aqui já não é um acordo que é devolver e ensinar, que é devolver, não importa. Se quem define, são coisas que eu aprendi agora, quem define essas regras, se é perigo de vida ou não, é o exército, Israel, a segurança. E tem que ver a segurança de agora. Não é a segurança de amanhã. Sim. Amanhã vai ser bom, vamos ler agora, porque amanhã vamos ter. Não tem amanhã. Hoje é perigoso, não faz. Então são detalhes importantes. Mas, num determinado momento, um dos oradores falaram, olha, veja só, todos esses conflitos durante todos os anos, o Rebbe sempre, a opinião era, vamos ver como resolver a situação, mesmo que o Rebbe nunca apresentou a solução. Eu achei tão curioso isso, sabe? Quando ele falou, é verdade, para pensar. O Rebbe falou, assim tem que fazer, acabou. Não, o Rebbe nunca falou, porque parece, eles estavam falando que é algo realmente não é tão fácil, assim, porque se houvesse, claro, ele traria também um negócio curioso de você pensar.
Quer dizer, obviamente a gente acredita, Mashiach, tá bom, quando o Mashiach vai chegar, vai ter a solução, no final vai ter a paz entre as pessoas, vão ver a verdade, acabou. Ok. Eu achei muito interessante isso, Renato. Para mim, eu vou te falar, para mim, escutei, eu falei, uau. Eu achei muito bacana, sabe, o cara expor uma coisa dessa, porque o Rebbe só apenas, durante todos esses períodos de guerras e conflitos que tivemos, ele sempre olhava realmente a situação, se isso vai gerar a segurança no povo. Se põe em questão a segurança, não importa, de uma pessoa, eles chegaram a falar lá, se existe um perigo de vida de uma pessoa, você devolve Jerusalém inteiro. Não fica nada com Jerusalém. Quer dizer, olha o quanto a nossa religião, querendo ou não, zela a vida de uma pessoa. Sim. De uma pessoa. Mas eu acho que mostra uma coisa interessante, que é a questão do poder e da força e da forma como um mediador tem que atuar numa situação de paz. Porque o mediador, ele realmente... Bom, primeiro que você sabe que na polícia, os mediadores na polícia são uma profissão. Tem um cara que é o mediador. Sim. Não é qualquer um que pode ir lá mediar nada, porque não é fácil. Sim. Você tem que ter 1000 preparações, sejam elas psicológicas, retóricas, tem que saber falar para não falar uma coisa errada, não gerar uma situação. Então o mediador realmente ele tem que ter um poder muito forte para poder fazer essa mediação. E o que você está falando, que o Rebbe nunca nem trouxe solução, é porque quando você vai mediar, eu estou pensando aqui, tá? Quando você vai mediar, tem toda a situação que está acontecendo ali, no momento. Você precisa estar ali, você precisa estar sentindo o calor da coisa. Se você não estiver sentindo o calor da coisa, sim, você não consegue saber como fazer essa mediação. Por isso ele diz que cabe a quem está lá no momento em dizer é ou não é. E se eles falaram, garantirem que devolução como qualquer terreno ali pode, X, não é uma ameaça, então não tem problema. Isso para mim é uma grande novidade. Para mim, isso foi uma grande novidade e eu aprendi isso agora. Não, mas eu acho que aqui você está trazendo até uma outra situação que vale para o dia a dia, hein? Vale para essa paz que você estava falando entre duas pessoas, com o mediador e tudo mais. É o momento. Se você vai pôr um dos dois em risco, a sua mediação não deveria permitir que você tomasse o caminho. Exatamente. Você vai fazer isso aqui, aquele cara vai ficar sem ter o que comer? Não está em paz. Então já não dá. Não tem paz. Você já não pode seguir nesse caminho, porque isso. Você vai destruir a vida do cara. Exatamente. Mesmo que ele esteja aceitando. Você está vendo que o cara vai destruir a vida dele. Você vai deixar porque ele está desesperado isso acontecer? O mediador não deveria deixar. Exato. Eu peguei o conceito. Exato. E é por isso que, às vezes, quando acontecera no passado, certos mediadores, onde, na visão do Rebbe, claramente era uma ameaça, aquele que estava vivendo... Falava, não faz. Não, ele era contra. Porque ele entendia, e a gente vê como isso, a gente fez isso, a gente entregou, busca teve, a gente entregou e de lá vem missa, não importa. Você está entendendo? Ele fala, eu não quero. A gente não pode se permitir que tenha quedas, entendeu? Porque esse não é o conceito da mediação. A mediação por aí passa. Você falou, eu estava pensando aqui, eu vi um discurso de uma menina, na verdade estava rolando uma mesa lá de debates, e com a Brigitte Gabriel lá, e aí uma menina levanta e ela fala, eu sou muçulmana, tal. E aí a menina fala, porque eu represento os muçulmanos e tudo mais. E ela fala uma coisa que é muito forte. Ela fala, como você vai combater ideologia com armas? Porque é fato, se você pensa assim, nem que o cara morra, ele vai morrer com aquele conceito, porque a ideologia está na cabeça do cara. Sim. Então, assim, eu acho que esse mediador, ele ainda tem que ter esse poder de administração da situação da ideologia, porque eu acho que, por exemplo, mesmo se a gente falar do caso de Israel, e a gente está falando de paz, vai ser natural que a gente vai falar um pouco de Israel, mas eu acho que se eu vou falar da história de Israel agora, eu acho que talvez aí é onde está o conceito mais complexo. Porque a situação de 2 estados foi proposta 5 vezes. Nenhuma das vezes ela foi aceita. Sim. E quando eu ouvi um cara debatendo agora com o André Leite, um cara, enfim, que é um cara conhecido, tá? Não é bobo, não. Um cara é bom, cara. Sim. Ele falou, o André pergunta para ele, você acredita na solução de 2 estados? Aí ele fica quieto, aí ele fala, não, eu acredito na situação de um estado binacional. Ou seja, com 2 poderes dentro de um país só, que vai... Eu acho que a viabilidade das coisas
né? Você pode querer misturar água e óleo, eles não se misturam. Fica à vontade, chacoalha, faz o que você quiser, aquele troço não se mistura. Então não adianta a gente querer fazer uma ideologia onde misturar ideologias que não se encaixam. Então, este cara não é um bom mediador, Sim. porque ele está tentando trazer uma solução inviável. Sim. E isso nós estamos trazendo, eu estou trazendo esse exemplo, mas que serviria para qualquer coisa da vida. Sim. Se você tentar fazer um acordo com um mediador, você tentar puxar a paz, sendo que você tem diferenças primárias, ideológicas, e que não permite... Cara, você vai ter que olhar com outro olhar, porque senão você não vai conseguir chegar numa solução que acalme a todos os ânimos. Sim. Não é? Então é bem complexo isso que você está falando, é um assunto... Não, porque lembra que a gente tinha falado num dos podcasts, a gente estava falando sobre o que quer dizer paz, a gente respeitar um lugar do outro. Porque tem ideologias. Eu não quero dizer para todo mundo, seja judeu, não faz parte do judaísmo. Não faz parte do judaísmo ser exclusivo e dizer que é a minha verdade e o teu não. Definitivamente não. Eu só quero viver com a minha e de boa. Não te quero na minha. Fica na sua. Fica na sua. Quer saber? Seja religioso na sua. Acredite em alguma coisa, eu vou ficar feliz. Isso. Entendeu? Desde que você seja quem você é. Sim. Entendeu? Agora, se você sai do princípio, qualquer que seja o seu culto, aonde outro culto não cabe nesse mundo, Difícil. salvo você vira aquilo, aí, amigo, Aí não dá. Aí realmente não dá. você está entendendo? Mas isso que eles dizem que era a paz, entendeu? Mas não é só eles. Quer dizer, isso Mas olha só, na história, o judaísmo nunca fez isso. Sim. O cristianismo sim fez, o islamismo sim fez, a gente sabe, as cruzadas, etc. A gente sabe muito bem que isso aconteceu. Por quê? Porque ou vocês aceitam ou vocês são... Então acabou, vocês estão queimados. Você trouxe agora, acho que Isso não é paz. Isso é obrigar o outro a ser quem ele não é. Exato, a gente falou isso no outro programa e foi realmente um conceito fortíssimo isso. Por exemplo, até falou da música do John Lennon. Não é assim, que não é assim. Mas eu acho assim, desse programa todo aqui, eu acho que eu vou começando assim, fazer os nossos resumos finais da história, mas você trouxe aqui uma coisa que é muito interessante. Veja só, se a paz, o conceito de paz através da Cabala, está ligado com o número 3, está ligado com a questão do equilíbrio e de achar o caminho do meio, que não agrade a todo mundo, e que são duas forças, e você põe um mediador, e você joga isso numa determinada balança, que vai chegar ali num acordo que, como você falou, ninguém fica feliz. Vai ficar mais ou menos... Mas não gera perigo para nenhum dos lados. Isso é sine qua non. Incrível. Então, e aqui, olha, veja só, Danilo, o que você está falando. Se as forças estão se conflitando, tem duas forças se conflitando, sejam seres humanos, sejam países, não importa. Estão lá se conflitando. Aí chega alguém aqui que vai tentar fazer a mediação dessa situação e tentar achar o equilíbrio das forças. Sim. Que um cede, o outro cede. E aí quando você faz essa sessão e os dois saem meio felizes, supostamente você atingiu a paz naquele momento desde que você não põe ninguém em risco. Isso. Você não pôs ninguém em risco, supostamente você atingiu a paz naquele momento. Sim. Depois as pessoas podem mudar de ideia. Sim. Infelizmente podem. Sim. Mas eu acho que o que a Cabala está mostrando, eu acho que esse é o conceito para mim que está ficando aqui. O que a Cabala está mostrando é que a energia é que tem que ser equilibrada dentre esses dois lados que estão se opondo. Seja que mostrado isso na Cabala, nas midot, nas virtudes da alma, seja quando você fala de Deus, povo e Torá, seja Homem quando você fala homem e mulher, seja, ou seja, o que o lado místico, e você me corrige se eu estiver falando uma besteira, o que o lado místico mostra pra gente é que paz é você conseguir achar o equilíbrio entre forças antagônicas que se batem. Sim. E aí quando você faz isso, você atinge uma paz. E você tem que achar esse caminho sem botar nenhum lado em risco. Muito interessante. Muito interessante. É exatamente isso. E aí vem o ditadinho mesmo. Você prefere ser feliz ou ter... Não é? Ser feliz? Sim. Ser feliz ou ter razão. Por aí você ficar só querendo ter razão, você vai ficar na porrada o tempo inteiro e realmente você não chega em lugar nenhum. Não chega. Não Muito radicalismo. Só para responder o que eu deixei em aberto, a razão do porquê pela mística
a gente vira a cabeça para a esquerda. Ficou esquerda, direita e depois direita, esquerda. O que é isso? A gente vira para a esquerda porque esse momento da oração, é o ápice da oração, é quando você está diante de Deus. A reza é como se fosse uma escada. E o último topo da escada é essa reza chamada Amidá, que a gente reza em voz baixa, as 19 bênçãos, etc. Que originalmente eram 18 bênçãos, foi acrescentada mais uma. Esta oração termina com essa frase, ou seja, Shalom Leolam. A gente pede para Deus trazer paz nas alturas e fazer paz sobre nós, o povo de Israel. Essa frase. E uma vez que você está saindo da presença do rei, você dá 3 passos para trás, o rei está presente, você está na sala do rei, você está realmente frente a frente, teto a teto com o rei, você sauda a direita do rei. Então você vira para a tua esquerda. Você fala, Deus, você, Shalom Leolam, você reverencia a direita dele. Se ele está na tua frente, a tua esquerda é a direita dele. Sim. O Yasser Shalom, depois você vai para a tua direita, que é a esquerda do rei, e depois para o centro. Porém, os outros trechos da reza, a gente não está na frente de Deus mais. Então, prevalece sempre a direita sobre a esquerda. Direita e esquerda. A sua direita. A sua direita. Então, a gente tem que prevalecer a direita sobre a esquerda. Uma vez que a direita é bondade, a esquerda é severidade, a gente sempre prevalece bondade sobre severidade. A ideia da gente fechar a capota direita sobre a esquerda, apesar que na moda é algo feminino, você sabe a diferença, não? Paletó, o masculino é esquerda sobre a direita, mas você não vai ver nenhum racismo fechando esquerda sobre a direita, sempre direita sobre a esquerda. E tailleur de mulher é sempre direita sobre a esquerda, olha que curioso, até isso. A religião judaica ela é cheia de místicas e de simbologias, né? Cheia de simbologias em tudo que a gente faz, em tudo que a gente mexe. Tem simbologia para tudo quanto é lado. Mas o que você falou é perfeito, porque a paz, na hora de você fazer o resumo, a paz consiste realmente em dosar bondade e severidade para que eles possam prevalecer juntos. Olha aqui, eu estou com bondade e severidade e estou conseguindo o que recarregar. Um não está pagando, o outro não está vendendo, o outro eu estou conseguindo levar ele. Mesmo assim, a paz interior, se a gente estiver falando de paz interior, é a mesma coisa. Se você estiver muito triste, muito down, você não consegue. Não. Se você estiver alegre demais, já fica estranho. Se você achar um caminho ali no meio do caminho que você viver, você tem uma paz interior. A paz interior significa você moldar as tuas virtudes. E moldar as tuas virtudes é um equalizador. Cada um vem com uma frequência. Às vezes você tem uma bondade muito apurada, você tem que botar ela no meio. Às vezes tem uma severidade muito pouco, sem nada. Você precisa dosar. Cada um tem o quê? Tem esse equalizador da vida, que é o que você tem que... E no fim da história, o caminho do meio sempre vai ser a resposta que acaba chegando num equilíbrio, né? Tentar trazer o equilíbrio dessa história, né? Eu vou falar uma coisa que eu te falei, apesar que não estamos conosco, mas eu preciso falar isso para você. Eu preciso falar isso para você. As letras que compõem o nome do mediador, ele se chama, é um dos teus nomes, é Aharon. Não é um dos teus nomes? Você tem esse nome? Sim. É o meu primeiro nome. Então, Aharon. Aharon se escreve com 4 letras. Tá bom? Sim. A letra Aleph, que é primeiro. Depois a letra Rei, Reish, Nun. Sim. A letra Rei vale 5. Ok? O alfabeto em hebraico está dividido em unidades, dezenas e centenas. Isso. Já falamos isso até aqui uma vez. De 1 a 9 é unidades, de 10 a 90 é dezenas, de 100 a 400 é centenas. De 1 a 10, o meio é a letra 5. É a segunda letra do teu nome, é Aharon, é o H. Sim. Tá certo? De 10 a 100, 50 que é a última letra de Aharon. Sim. No meio. De 100 a 400 é 200, que é a letra Reish, de R de Aharon. Ou seja, Aharon, ele pegava o caminho do meio, a paz. Porque ele pregava a paz, ele mostrava a paz, etc. Só que o quê? Baseado, qual que é a paz dele? Baseado no Aleph, Deus. Através das regras divinas, ele trazia o caminho do meio. O caminho do meio é o caminho que a gente tem que sempre basear. Por isso o Maimônides fala que o caminho que a gente tem que ter é o caminho do meio.
é o caminho da paz. E a gente vê isso no nome dele, no nome de Aharon. Muito legal. É. Não, muito legal, que é o mediador. Era de fato o mediador, que fazia tudo possível e impossível para trazer shalom, Trazer a paz. Esse é o mediador. Muito interessante. É isso, eu acho que é o poder, a qualidade que o mediador tem que ter é de conseguir achar o caminho do meio e equilibrar a situação entre as partes para que isso aqui viva em harmonia da melhor maneira possível, sem botar ninguém em risco. E que isso aqui consiga realmente fazer com que as pessoas vivam em paz. Interessante. Gostei, muito legal. É um conceito bacana que a gente trouxe hoje. Achei o conceito muito bacana. Diferente, muito diferente. Foi uma pegada mais mística. Muito bem, Rabino Dani. E agora nós vamos terminando o nosso programa. Hoje nós estamos sem a nossa produtora Carol, que não vai poder trazer para a gente as nossas cervejinhas. Atrás. Opa, peraí, tem aqui. Vamos resolver isso agora. Tá resolvido. Agora, que isso. Aí sim, em homenagem a Carol, que não pôde vir, nós vamos aqui abrir as nossas cervejinhas. Aí sim. Rabino Dani é perspicaz, rapidamente ele resolveu o problema. Não é? Foi lindo isso. Muito bem. E assim nós vamos chegando ao final de mais um programa Papo Kasher, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 8h30 da noite, com um novo capítulo, com um novo tema, trazendo um estudo sobre a vida atual, uma visão milenar judaica e com explicações da Torá, sempre com agradecimentos à BSR Coworking, Rabino Dani. Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos cede os seus estúdios para que a gente possa então fazer o nosso programa. Na semana que vem nós estaremos de volta. Nós estamos no Instagram, Spotify, YouTube. Os programas que vocês perderam no passado podem assistir, estão todos lá no canal para que você possa assistir, para quem perdeu qualquer programa que faça sentido para ele assistir. São muitos temas que a gente já abordou, para falar a verdade. Acho que nós já estamos, 16, 17 episódios, já são bastante temas que você pode assistir. Indiquem para amigos e inimigos. Não esqueça, Rabino Dani, porque eles também merecem conteúdo de qualidade. Depois dessa aula não vai ter inimigo, paz. Paz, isso aí, boa. Rabino Dani, Lechaim. Até a semana que vem. Se Deus quiser. E que tenha muita paz nesse mundo, que é o que a gente está precisando. Exatamente. Lechaim.